Dando continuidade aos estudos de termologia, a gente vai falar hoje sobre trocas de calor. Então, desde já, o que seria troca de calor, né? Então, as trocas de calor elas são muito comuns no nosso dia a dia. Então, alguns exemplos, ó, quando a água ferve, a troca de calor entre pessoas, uma xícara de café em cima de uma mesa, ela vai esfriar, um refrigerante gelado em cima de uma mesa, com o tempo também vai esquentar e por aí vai. Então, algumas noções de calor. As partículas que compõem um corpo, elas estão em constante movimento. Isso a gente já viu em aulas passadas, né? A gente já vem vendo esses conceitos. Dessa forma, são dotadas de uma energia térmica, a gente também já falou sobre isso. Quando a vibração das partículas é alta, a energia térmica será alta, então a gente tem maiores temperaturas. E quando essa vibração é menor, a gente vai ter menores temperaturas, né? Então, uma das coisas que a gente vai adicionar agora, ainda dando continuidade, né? A gente já até falou muito sobre isso. A energia térmica dos corpos está associada ao grau de vibração das moléculas, ou seja, sua temperatura, né? A gente já falou. Supondo dois corpos de temperatura diferente, o corpo A e o corpo B, com temperaturas, temperatura do corpo A maior do que a do corpo B. Então, a energia térmica inerente ao corpo de maior temperatura, ela flui para o de menor, né? A gente já falou sobre. Então, o calor ele é energia térmica em trânsito, transferida espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. A gente já falou sobre isso, que a caloria ou joule são as unidades. A temperatura a gente já viu que é o grau, o quanto que essas partículas estão vibrando, né? A gente já falou sobre isso, que ela pode dar em Kelvin, em graus Celsius, mas também pode ser em Fahrenheit. O calor a gente já viu que é energia térmica em trânsito, então assim um corpo com maior temperatura tem mais vibração das moléculas. Estas, por sua vez, geram a energia térmica que, quando transferida, é chamada de calor. A gente já falou também sobre equilíbrio térmico, né? Que depois de um certo tempo, os corpos que estão em contato eles entram em equilíbrio térmico. A gente também por um corpo que está ao ar livre, ele vai esfriar, né? Se ele estiver quente, ele vai esfriar porque ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. A mesma coisa é um corpo que esteja gelado, né? Então ele vai também entrar em equilíbrio com o ambiente e faz com que ele ou venha aumentar essa temperatura ou venha diminuir. Então a gente já viu, né, que o equilíbrio térmico a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Então a quantidade de calor que é cedido para um, o que está recebendo vai ser igual. Térmica é esse C maiúsculo e o calor específico, que cada corpo tem o seu calor específico, é o Czinho minúsculo. Então, o calor específico de uma substância ele corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa desse corpo ele deve trocar para que sua temperatura varie uma unidade. Então, o calor específico ele é calculado pela capacidade térmica. Como ele quer saber a quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar, então a gente já usa massa aqui nessa fórmula. Então é a capacidade térmica dividido pela massa. Como eu falei, o calor específico, cada material, substância, eles possuem o seu próprio calor específico. Então, aqui algumas substâncias, cetona, areia, a água, que é o que a gente vai considerar como padrão, né? Basicamente, por causa que ela é igual a 1. E aí a gente tem o cobre, etanol, ferro, ouro, prata, alumínio e por aí vai. Então, se tiver uma questão que ela fale do material e não deu valor, só você consultar a tabela do seu livro ou dar uma pesquisada aí em qualquer canto que vocês vão encontrar esse material. Então vamos lá. Aí a gente tem a que a gente conhece como a equação fundamental da calorimetria. É importante ressaltar que a transferência de calor estudada até aqui ocorre sem a mudança de fase do material. Um exemplo, do sólido para líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, por aí vai. Então, não, a gente até agora a gente viu que não ocorre essa mudança.
Assim sendo, podemos relacionar o calor específico, a massa, o calor transferido e a variação de temperatura da substância estudada. Fazendo isso, a gente vai obter uma equação, que é o que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. Então, o que é que diz que essas fórmulas aqui a gente já viu, né, nos slides passados. Aqui é a fórmula da capacidade térmica, que a gente chama ela de 1. Aqui tem a fórmula do calor específico. A gente fez só organizar ela aqui, ó, passou o M para lá. Aí a gente chamou essa equação de 2. E se você considerar que A1 é igual a 2, né, já que aqui é capacidade térmica e aqui também, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó. O calor, quantidade de calor, é igual ao calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura do corpo. Então a gente chama essa equação de equação fundamental da calorimetria, ok? Ainda sobre a equação fundamental da calorimetria, a massa e o calor específico da substância são sempre positivos na equação. Então, se a variação de temperatura ela for maior do que zero, então significa que a quantidade de calor é maior do que zero. Significa então que o corpo está recebendo calor e a sua temperatura vai aumentar. Porém, se a variação de temperatura for menor do que zero, significa que a quantidade de calor é menor do que zero, então o corpo está cedendo calor e a sua temperatura vai diminuir. Aí a gente tem aqui o que a gente conhece como sistemas de troca de calor. Quando dois corpos trocam calor entre si, temos um sistema de troca de calor. Na troca de calor entre dois corpos, a quantidade de calor cedida, que é a quantidade de calor menor do que zero, por um corpo, deve ser igual à quantidade de calor que o outro corpo está recebendo. Então, a quantidade de um corpo que um está cedendo, então alguém está recebendo, e é o outro corpo que está nesse sistema de troca de calor. Então, por isso que a quantidade que um está perdendo é igual à quantidade que o outro está recebendo. Então, essa fórmula é chamada de balanço energético. Aí a gente tem um sistema termicamente isolado. O que é um sistema termicamente isolado? É um sistema que não permite a troca de calor com o meio externo, apenas entre os dois corpos envolvidos. Uma garrafa térmica, por exemplo, ele é um sistema termicamente isolado. Aqueles isopor que o pessoal leva para a praia, coloca bebidas dentro. Geralmente o pessoal usa para manter a temperatura de corpos gelados. Então aquilo lá é um sistema termicamente isolado, não é um ideal, não é um sistema termicamente isolado ideal, que é aqueles que realmente não permite a saída da temperatura ali de dentro. Porém, ele é considerado sim um sistema termicamente isolado. Então, a quantidade de calor cedido é igual à quantidade de calor recebido. Então, se a gente fizer uma soma desses dois, a gente vai conseguir o zero, já que eles vão se anular. E o que é um sistema não termicamente isolado? É um sistema que, além da troca de calor entre os corpos, ele também permite que o corpo ele troque com o meio externo. Então, basicamente os modelos, qualquer coisa, né? Qualquer objeto, uma xícara com café. Além de o café estar trocando de calor com a xícara também e o café também estão trocando de calor com o ambiente ou o local onde eles estejam. Então, nesse caso, a gente vai adicionar mais uma quantidade de calor que é exatamente a do ambiente, mas também tudo isso leva a zero. Alguns exercícios eu vou fazer com um segundo vídeo. Digamos, talvez seja só para a próxima semana, mas eu já vou postando logo esse vídeo com essas questões. Vocês podem dar uma olhada nelas aí se vocês conseguirem identificar quais são as equações que podem resolver eles. Até lá, vocês vão fazendo as atividades que eu vou enviando aí. E até a próxima e bons estudos.